Então, com vocês, Pedro Wagner Batista. Ele não é filho do Paulo Batista, tá, gente? Não é. Ou talvez Não sei se daqui eu vou chegar lá. Chega assim lá, chega assim, pode confiar. Tanto faz, se você quiser. Pra não ficar passando na frente do... Confia, cara, dá uma confia. Tá bem. Queria agradecer ao Maurício e ao Fábio, principalmente, por terem feito o convite. Minha intenção vai ser principalmente apresentar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi com esse tema, mas mais minha experiência, na segunda metade, mais minha experiência na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, exatamente o Departamento de Racionalização das Exigências Estatais, o departamento do qual era chefe de divisão, e passei um pouco lá. Eu só um pouco, como o Maurício comentou, sou formado em Direito, me formei em Direito, fiz um mestrado, retornei para o Brasil em 2012. De lá trabalhei um tempo no Ministério da Justiça, fui para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e saí para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. E aí passei um ano lá, saí em abril, para terminar minhas coisas e já almejando o doutorado, né? Já almejando fazer o doutorado. Então, vamos lá. Você quer pedir pro Maurício, ele vai passando? Tá pertinho. Aqui é um pouco da estrutura, só falar um pouco de burocracia e empreendedorismo, como é que fez a burocracia afetar os avanços sociais, econômicos da atividade empreendedora, um pouquinho do histórico de burocratização e um pouco das experiências que a gente teve com esse procedimento, com esse processo, principalmente com o Mário Beltrão, do Ministério da Desburocratização, e agora com o Guilherme Fifo Domingos. E depois algumas propostas, o que tem sido feito, o que se pode fazer, o que você tem a falar sobre esse tema. Então, aqui é um pouco do que é a atividade empreendedora, né? O que é incentivar a atividade empreendedora, é incentivar a criação, incentivar a livre iniciativa, a inovação principalmente, e criação destrutiva, todo o fenômeno de tomar lugar alguém mais eficiente, né? Substituir um péssimo empreendedor, um empreendedor não muito produtivo, por alguém que faça melhor, que faça com menor custo e o que for. Então, incentivar isso, incentivar melhor qualificação da mão de obra, melhor produtos, melhor serviços, tudo fora, a gente sabe. Então, aqui alguns dos dados sobre micro e pequena empresa na América Latina. A gente tem 99%, ou mesmo dado no Brasil, 99% são pequenas empresas, entre 7 milhões, que são os empreendedores, né, que são quem cresce pequeno. E na América Latina, em essência, né, não tanto nos países um pouco mais industrializados, relativamente, se concentra em alto emprego ou subsistência, né, quais são os principais objetivos. Comparando com os países desenvolvidos, a gente tem uma baixa produtividade em termos de pequena empresa e metade da produtividade dos países desenvolvidos nesse grupo e baixa quantidade também, né? Principalmente casos da limitação de iniciativa, custos de abertura, burocracia, que é o tema que nos parece. Então a gente tem para cada 100 mil habitantes na América Latina 25 pequenas empresas e países desenvolvidos têm o dobro, 50 empresas um pouco mais que o dobro. Então, e a quantidade de empregabilidade é interessante que é similar. Então, a natureza do empreendimento que muda mais a área econômica e, essencialmente, produtividade. Mas, em termos de impacto social, impacto na sociedade, é um pouco semelhante à criação de empregos. Aqui, alguns rankings. A gente está em 42º, entre 60, na The Economist, 54 entre 60, caindo 16 posições em 4 anos no Banco Mundial. E no Fórum Econômico Mundial a gente fica 56, tem alguns pequenos dados como outros que ajudam a gente a subir um pouco, mas em essência a gente está lá embaixo nos pontos principais. Né? Eficiência do governo, peso da regulamentação governamental, nós somos o penúltimo. Então, em termos da natureza da burocracia, que é regulação governamental, somos o segundo pior no mundo. Então, esse é um pouco do Doing Business, talvez seja o principal dado para análise de atividade competitiva, né? O ambiente empreendedor mesmo.
E aqui é um pouco como eles montam a estrutura. Ele seria empregando trabalhadores, não apareceu mais aqui. Aí é um pouco da vida de uma empresa, né, protegendo o investidor, lá embaixo. Esses são a metodologia utilizada pelo Banco Mundial para fazer na área principal. Então, trata de abertura de empresa, como tempo de abertura, quanto é o custo, tudo que demanda para ser uma empresa, para se contratar os trabalhadores, depois achar lugar, licença de construção, as licenças diversas que a gente precisa, e demasiado acesso à energia, infraestrutura, e aí financiamento e depois solvência, qualquer problema que apareça na empresa, tudo isso dentro de operações cotidianas, né? Pagamento de taxa, impostos, realização da burocracia do dia a dia, sem ser a outra burocracia que está toda essa redor. Então, dentro desses dados, nós estamos entre os últimos, e é um pouco desses pontos que eu vou apresentar mais à frente. Agora eu vou passar só um pouco de histórico, de como a gente se tornou o que é, depois eu volto a trabalhar cada um dos temas. Talvez o melhor trabalho para se falar sobre como o Brasil se tornou, como o Brasil se tornou tão burocrático, seja Raimundo Faoro. Raimundo Faoro é citado como uma das grandes pessoas que viam o liberalismo como um grande contraponto à nossa sociedade, que demanda privatização estatal, demanda intervenção, e essa cultura que já era só movimentos cíclicos, mais e mais intervenção. Então, Raimundo Faoro tem o principal trabalho dele é Donos do Poder, foi um jurista, faleceu em 2003, eu acho. E aí o trabalho dele passa um pouco disso, né? A criação desse estamento burocrático, uma expressão weberiana. A ideia de Weber de que burocracia não é apenas uma forma de organização, mas ela se transforma em um elemento de dominação social, né? Ela passa a ser a institucionalização dela e todo o impacto no dinamismo social. E principalmente na formação da atividade econômica também, acho mais que então, ele fala um pouco sobre a origem em Portugal, nas monarquias portuguesas, passando de um patrimônio tradicionalista para esse patrimônio estamental, e aí a relação entre o mercado se manter fluente, se manter forte, a gente produzir tudo isso, mas não na lógica de livre mercado, que nunca tivemos liberdade. Então, essa elite era formada por seus funcionários públicos, delegados escolhidos pela monarquia, e esses próprios funcionários públicos escolhidos pela monarquia, que se transformavam em elite, se transformavam como capital, demandavam por mais intervenção. Então, essa intervenção cíclica se começa da nossa primeira elite, né? Uma elite de funcionários públicos, de proprietários de terra delegados pela monarquia portuguesa, e que reverberou não só no Brasil, mas na América Latina em geral. Então, um avanço produtivo, uma organização produtiva tutelada pela monarquia portuguesa. Ele passa um pouquinho do papel crescente, e aí não só na monarquia, a gente sempre teve mais e mais intervenção, então reforçado no período Vargas, ditadura militar, e aí o impacto do período Vargas vai ser mais claro na parte de direitos trabalhistas, e ditadura militar também, continuando na centralidade, né, na ideia de delegar funções na organização para o Estado. Então, tem outros pontos bem interessantes de contribuição do Faoro, que é essa ideia de patrimonialismo não se encontra só no patriarcalismo, que é Sérgio IV de Holanda, Gilberto Freire, que vai trabalhar um pouco essa ideia estudando formação do Brasil, um pouco nessa ideia mais antiga, né, que hoje a República teria essa redução, né, ele teria um controle maior da ideia do patrimonialismo, que ele prova que não, que o patrimonialismo, na verdade, é a ordem e o controle da atividade econômica de forma centralizada por burocratas políticos. Isso é patrimonialismo. É um funcionário público regular, pensando que regulando ele está cumprindo algo que não seria do outro, mas seria do próprio Estado. Então, esse papel, né, toda essa história de invasão, de intervenção, explica um pouco dessa relação burocrata-sociedade, e também como se marginalizou muito o movimento liberal, a chegada de pensamentos liberais ao Brasil, né? De uma formação de elite que demandava e dependia do Estado. E um dos grandes conceitos que ele fala é que a gente nunca foi capitalista, né? A
a gente sempre teve num estágio pré-capitalista, não necessariamente é anterior ao capitalismo de livre mercado, mas que sempre tivemos um mercado orientado, um mercado tutelado e seja capitalismo fabril, para esse estágio, né? Então, aí é um pouco da pessoa do Raimundo Faoro, né? Só coloquei isso aqui só para explicar um pouquinho. Raimundo Faoro não é entendido como liberal, apesar de ser um grande crítico do Estado. Ele chegou a ser isso não está na obra dele, mas tem um comentário do Fernando Henrique Cardoso em um livro dele falando sobre a obra do Raimundo Faoro, em que ele cita o Raimundo Faoro como um dos poucos ou únicos juristas e sociólogos brasileiros que olhava o pensamento liberal como um contraponto à nossa cultura estatista e intervencionista, e que foi um dos poucos que não foi seduzido pelo argumento criado pelo próprio Estado, de que ele é o rol da evolução social, o rol do molde da sociedade brasileira, e de que não apenas o único, mas também não é o melhor, e ele tem essência má. Então, para o Faoro, o Estado tem uma essência negativa, o Estado é um pouco onde a gente perde essa liberdade e delega isso. Isso aqui a gente sabe que isso já repercussões negativas. Então, aqui isso é um pouquinho da ideia de corporativismo, como ela afeta a ideia também de empreendedorismo no mercado e político. Quando a burocracia excessiva, a gente deixa de produzir, né? Empreendedorismo de mercado é produção para atendimento do consumidor. E quando essa burocracia, principalmente quando a gente tem o intuito de produzir, o intuito de empreender, precisa se atender diversas exigências, e quando elas passam um pouco o custo muitas vezes, principalmente no Brasil, o custo de atender a burocracia é muitas vezes mais elevado do que de fazer a própria atividade econômica. Então a gente encontra jeitos, encontra saídas, e a gente passa por empreendedor, empreendedorismo político. Então, e aí é só um comentário também que todo esse movimento, como falou já disse, todo esse movimento não ocorre apenas por uma percepção de que é um papel do Estado regular, mas também de que há uma demanda social por um Estado assim, um Estado interventor. A gente tem, coloquei um medo de liberdade econômica, mas principalmente com essa destruição criativa, né, que é principalmente movida pelas grandes empresas, grandes corporações, de perderem sua fatia, de perderem seu mecanismo de exploração. Quando somado ao Estado, a gente pode imaginar um pouco isso. Então, continua a intervenção. Tem muito texto. Aí aqui é um pouco do histórico. Aqui a gente foi a primeira grande tentativa de mudar essa cultura, a tentativa de mudar a organização do Estado brasileiro. Foi com Hélio Beltrão, pai do nosso colega Hélio Beltrão Filho, e foi ministro da desburocratização durante aquele período da existência do Ministério, mas o Hélio Beltrão foi ministro até 83, só depois seguiram eles 3 ministros. E tudo bem, aí eu coloquei só umas partes que são bem interessantes para saber, que foi a criação do Programa Nacional. Principalmente esses dois nunca chegaram a se fazer, como a gente sabe, que vai ser, então, se concentrou muito mais na ideia dele, né, do artigo 3º dele, que é reduzir a interferência estatal no governo, na atividade do cidadão empresário, a interferência do governo na atividade do cidadão empresário, simplificando apenas o que é necessário, simplificando o que é necessário, simplificando a atividade do trabalho administrativo, eliminando a formalidade, tudo isso. Tinham outros 2 programas, pena que o programa não foi continuado, finalizado em 86, mas a ideia do Ministério incluía outros 2 pontos muito interessantes, que ele dava muito mais de privatização das agências públicas. Então era o fortalecimento do sistema de livre empresa, criando um tratamento diferenciado para a pequena e média empresa, mas também isso e consolidar a ideia de consolidar grandes empresas, a empresa privada, para que ela chegasse um dia a ter a capacidade de pegar algumas atividades que eram responsabilidade do Estado. Então vamos alimentar, simplificar a vida da pequena empresa, alimentar as grandes para retirar do Estado algumas dessas atividades. Então tinha um pouco esse caminho, essa ideia de privatizar e passar um pouco para lá. E aí vai... Isso foi transformado em lei? Gente, isso.
Foi, não, na verdade durou até 2003, eu acho. Era um decreto-lei, ficou até 2003, foi revogado, mas desde 86 ele morreu, não era aplicável, ainda existia, ainda era legalmente existia real, substantivo, só que não gerava. Disputa do Lula. Então, os dois grandes avanços, além de alguns muitos pequenos, que no final foram todos eliminados, a gente acabou perdendo, voltando para o ciclo de desconfiar do cidadão, do que mais acreditar, que eram algumas pequenas coisas que o doutor tinha feito durante o início da desburocratização, era redução de algumas exigências. Por exemplo, se pedia autenticação de firma quando você estava presencial na frente do funcionário público. Então, ele conseguiu um avanço que era não precisava de reconhecimento se você estava lá presente de forma física, face ao funcionário público, que te demandava uma exigência absolutamente desnecessária. E teve outros pequenos, como declaração de pobreza, era declaração de você não devia nada ao funcionário público da própria repartição onde você estava, então se você estava dialogando com a repartição, como não havia uma comunicação muito grande nessa época ainda entre ministérios, você sempre tinha que preencher tudo, levar o outro, mas certidão de negativa de débito, por exemplo, você não podia ser solicitado se era do mesmo ambiente, da mesma repartição pública que você estava dialogando, então se solicitava e muitas das coisas retornaram a se solicitar, então se perdeu um pouco. Um pouco dessa nossa formação de demandar essa segurança, né? O Estado está nos protegendo de nós mesmos. Então, mais duas que se manteram foram o Estatuto da Microempresa, tratamento diferenciado, se transformou em 2006. Em 2006, a Lei Geral da Pequena Empresa, aí evoluiu um pouco mais, criou um pouco mais de abrangência, e esse mês, no início do mês, foi toda revisada. Eu vou falar de alguns pontos um pouco mais à frente. E o Juizado de Pequenas Causas foi criado como Ministério da Desburocratização também. Logo depois de sair, em 99, o Beltrão ainda estava vivo, vai falecer pouco depois, se criou o Instituto Beltrão, que tem esse intuito de gerar diálogo, demandar, trabalhar por uma redução da intervenção estatal. Naquilo que é indevido para ele. E a presidência hoje é da filha dele, Maria Conceição. E aqui é a Secretaria de Pequena Empresa. O Afif Domingos é um caso interessante, que ele tomou posse como ministro do governo Partido dos Trabalhadores, sendo vice-governador do Geraldo Alckmin e ainda o é até hoje vice-governador do governo PSDB e é ministro no governo do Partido dos Trabalhadores. Então lá dentro a gente comentava que ele tinha uma grande influência política, tanto com a oposição quanto com o governo, então o Ministério andou bastante rápido em termos de conquista, em termos de avanços das pautas da Secretaria, por essa posição dele um pouco estressante. Então, Guilherme Afif Domingos estava trabalhando com um programa de desburocratização em São Paulo, e a convite, talvez seja o nome hoje do maior símbolo na defesa desse discurso da minha pequena empresa, que eu coloquei apenas como demandar minha pequena empresa. Parece às vezes a gente não está indo para onde é fundo, para onde é que está a economia de verdade. Minha pequena empresa hoje no Brasil representa em torno de 40% do PIB e 60% dos trabalhadores. Então, ele tem um leque pequeno, né, menos da metade do PIB nacional, mas em termos de burocracia, em termos de agilidade, é muito interessante porque representa 99% das empresas. Então, advogar por uma simplificação da vida da micro e pequena empresa tira 99% das empresas da fila em qualquer espaço público. Então, tirar elas de lá é muito interessante para as grandes empresas também. Então, no diálogo em micro e pequena empresa, a gente não está só entendendo o interesse da pequena empresa, do empreendedor, mas também de grandes empresas, quando se pensa em eficiência, né, da gestão pública, do governo. A Afif Domingos também tem um pouco, na pena dele, tem esse discurso público de alguém que já viu, não sei se alguém já viu um discurso dele no Congresso Nacional, no governo executivo, em outros locais de São Paulo. Ele sempre ressalta o artigo 179, né? Então ele se utiliza da própria Constituição para dar uma autoridade, um argumento dele, e ele, claro, aproveita e cita que ele foi que escreveu o próprio artigo. Então, o artigo 179 foi a criação dele, aí se orgulha de ter um artigo dentro da Constituição que foi escrito por ele mesmo, e que demanda tratamento diferenciado, simplificado.
das micro e pequenas empresas. Então essa é um pouco a estrutura da minha pequena empresa hoje. Então ela tem um lado, talvez a gente pode chamar um pouco mais liberal, e um lado keynesiano, que é a Secretaria de Competitividade e Gestão. Então é o departamento de incentivo a crédito para micro e pequeno empresário. Tem algumas pautas um pouco complicadas, que é artesanato, pequena economia, então, dinheiro público indo para esses setores, esses mercados. E o departamento de ampliação de mercado, que trabalha com compra pública, simplificação de licenciamento, compra pública, Licitação. licitação e exportação. São as pautas principais da Secretaria de Competitividade e Crédito, compra pública e exportação. Essa é metade da Secretaria, chefiada pelo Leone, que é um setor público de São Paulo também, que veio para cá. A Secretaria de Racionalização e Simplificação, trabalhava no governo do Estado de São Paulo também. Secretaria de Racionalização e Simplificação, chefiada pelo Constantino, José Constantino, que era o meu chefe à época, e eu trabalhava no departamento de racionalização. Rodrigo? José Constantino. Ô Pedro, só Claro. uma coisa, Moisés. Essa de ampliação de mercado e compras públicas e exportação, mas assim, aí você falou que tem licitação aí no meio, mas aí é para simplificar as licitações ou... Eles trabalham tanto de compra pública, ou Mas para simplificar, né? Essas coisas são para simplificar. Isso, simplificar. Principalmente simplificar. Porque assim, a ampliação... Tem uma... Acabou de ser aprovada a lei de reforma do Estatuto Geral de Pequena Empresa, e eles tinham um artigo lá dentro, que era da Secretaria, que era toda licitação hoje no Brasil para sair tem que dar preferência a micro e pequena empresa. Então, até R$80 mil tem que ser micro e pequena empresa, tem que comprar. Então, é um pouco essa pauta dessa secretaria. Que é voltar ao serviço público, vamos utilizar o Estado para incentivar empreendedorismo. Tem repercussões negativas, claro. E a gente vai trabalhar um pouco dessa. E aí eu trabalhava, aí tem essa que é o novo DNRC, que é registro de empresas, qualquer abertura de empresas, simplificação disso, e a gente trabalhava com desburocratização, que vinha todo o resto, né? Desde pauta ambiental, trabalhista, previdenciária, reforma tributária, muita coisa. E a gente vai passar um pouco dessa. Eu vinha toda a vida da empresa, estava um pouco lá atrás, tirando a atividade, a abertura. Aí quantas pessoas tinham lá? Eram 5, a gente era 5 pessoas na secretaria inteira. Então, no departamento, né? Então, bastante trabalho. Sendo pior. Segundo pior. Serviço público eficiente. O departamento tinha 5, a secretaria deve ter umas 25 pessoas, tirando o DNRC, que era o DREI hoje, que era o DNRC, que deve ter umas 100 pessoas, mas que é mais trabalho burocrático mesmo, é trabalho apenas de conferir certidão, sei lá, trabalho de ver documentos empresariais, ver se é tudo ok, ferramentas de empresa, até recursos das juntas comerciais estatais, a gente chega das juntas comerciais de estados, passa por eles para revisão, para transparência, o que for necessário. Então não era a parte criativa, não era a parte de produção de algum material, era só de manutenção da vida empresarial. E aí, um pouco, aqui é mantido, a lei complementar que eu vou citar, foi sancionada dia 7 de agosto. Ela tem alguns avanços, e vou trabalhar no próximo slide. Então, acabou de ser aprovada. E uma das normas do Estado é que é a tentativa de redução desse ciclo interventor. Então, a gente sabe que intervenção gera mais intervenção, e uma das normas da lei complementar era vetar que qualquer lei seja aplicada em pequena empresa, 99% das empresas, caso não previsse um tratamento diferenciado. Interessante que logo depois, dia 8 de agosto, foi aprovada no Congresso Nacional uma lei que obrigava toda farmácia a ter um farmacêutico à disposição a tempo integral. Então, outra norma, protegendo né, que marca completamente e aí, logo depois, seguindo a lei, uma medida provisória foi lançada no mesmo dia da aprovação da lei, da sanção da lei, que era flexibilizando isso para micro e pequena empresa. Então, já era um certo efeito nisso. E agora tirou, se aplica a lei nacional, você precisa ter mas se você for micro e pequena empresa, se você for 99% delas, você pode contratar
um estudante ainda de farmácia, um prático, para ficar nessa posição. Mas a contratação ainda de alguém integral se mantém. Pô, Pedro, só uma coisa, mas e se for uma grande empresa, mas com várias filiaizinhas, se for uma franquia, assim, uma franquia conta como uma pequena empresa? Ou... Você está fazendo como se fosse um grupo empresarial? Isso, não, vamos supor que é um grupo franqueado, sim. Aí a franquia... Não, franquia não, franquia é bem pequena empresa, franquia é uma empresa própria. Ah, tá. Agora, por exemplo, um Saving, não, Saving sempre precisa, claro. Mas assim, tipo uma drogaria grande, assim, sei lá, uma Rosário. Ah, não sei que Rosário é franquia também, né? Se não me engano. Sim. Mas, e aí, a FIFA Domingos, logo depois da aprovação da lei, ele recebeu uma comissão de franquias, agradecendo, né, o marketing deles, de franquias, agradecendo a aprovação da lei, porque todas entravam, a maior parte das franquias são pequenas empresas, faturamento até 3,6 milhões, então entravam quase todas as franquias hoje no Brasil. Legal. Elas conseguiram vender delas. E elas estão em simplificação tributária. Aqui é uma fala do FIFA Domingos na aprovação, que é impressionante como pode descobrir o óbvio, o consenso político se forma. Então, perceber que a gente mais atrapalha o avanço econômico do Brasil do que é o auxílio. Só falando, no início do ano teve Fórum Econômico Mundial com dados, aí eu estava trabalhando no governo na época, e era muito interessante porque a Dilma se reunia com a FIF todo dia. Enquanto a economia tudo estava em crise, estava tudo horrível, ainda está, era talvez a única pauta que ela tinha de positivo. Então ela chamava o FIF no telefone e vinha, e ele vivia lá na presidência para poder ouvir disso que você está fazendo, porque ninguém mais está fazendo nada que presta. Então, aí ela pegou, e foi o único discurso que ela teve, foi por fora do falar sobre micro e pequena empresa, desburocratização, que não tinha mais nada. Curioso. Coincidência. Aqui é o quadro da empresa. Então, eu vou falar um pouco do que a minha pequena empresa estava fazendo na secretaria, e algumas coisas estão na lei, outras coisas estão sendo discutidas ainda, eu vou apontando. Que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é o principal mecanismo de auxílio ao empreendedorismo no Brasil, que é um pagamento unificado de impostos, tem uma redução, se você recebe até 180 mil, você paga uma tarifa X específica, que é R$36, e depois disso até 3,6 milhões tem um escalonamento. Esse escalonamento é um pouco diferente, se você é indústria, comércio, até agora em agosto eram 3 tabelas de serviço, e aí teve uma coisa. Essas tabelas de serviço não eram a intenção da Secretaria de Pequena Empresa, a ideia era simplificar, ela tem uma tabela só de carga. Tem 3, 4 tabelas de serviço para pequeno empresário tentar achar qual é a tabela aplicável a ele, e elas são bem complexas, né, são bem amplas, era um pouco difícil, mas provavelmente eu penso no fora de lá, que foi pauta do Congresso Nacional, que era uma intenção de logo. Então eram algumas categorias de empresários que queriam criar uma ainda mais menor, né, um pouco menos mais barata, né, com um cargo reduzido, e aí conseguiram criar uma pauta da OAB e advogado. Então eles conseguiram criar uma tabela única para o serviço de advocacia. Você vê a importância do lobby, e eu acho que no final da palestra o representante vai falar sobre o projeto deles, e a gente talvez tente fazer algumas dessas atividades. E uma das outras pautas era a universalização do faturamento, que se fala que essa aprovação agora se universalizou o faturamento, mas na verdade ela incluiu várias outras categorias, todas as categorias que estavam no Congresso Nacional demandando entrada no Simples Nacional foram inclusas. Tem muitas atividades, só que não é a universalização em si, a ideia não é só faturamento, tem uma lista de atividades empresariais que podem ou não entrar no Simples Nacional. Então está retirado, era um discurso moralizante, está retirado, por exemplo, a produção de cerveja, tudo que for alcoólico, algumas atividades de risco, como produção de químicos, fogos de artifício, e essas atividades não entram no Simples Nacional. Então todo o restante, tirando essas eliminações, 3,6. Então houve uma redução dessas eliminações discricionárias, né? A tentativa de reduzir um pouco também o lobby, essa tentativa de diálogo. A OAB vivia lá no Congresso tentando aprovar a entrada deles, como diversas outras categorias estavam também.
Então, esse é o único critério, 3,6 milhões, todo mundo está no Simples Nacional. E aqui faltou, são 6, né? Hoje são 6 tabelas. E aí, tá vendo? E aqui é outro discurso que a gente tem lá dentro, mas veio de fora, né, claro, da sociedade, que é a tentativa de ampliação do critério de MPS, tentar incluir mais empresas. Sai dos 3,6 milhões e ir para 16 milhões. Tem alguns discursos também que tentam fazer um escalonamento até o regime tributário geral. E aí fazer cálculo empresarial até quando você chega lá. Mas aí acabar, a ideia é de eliminar o Simples Nacional e passar apenas a ser uma evolução progressiva até quanto deve ser calculado. Então, facilitar um pouco essa transição da pequena empresa para uma média, para uma grande empresa. Tem uns dados sobre, tem um estudo da CNI, que tem a tabela sobre o que eu vim fazer, tem uma evolução da vida empresarial no Brasil. Ela tem grandes dois leques. A empresa 80% das empresas são uma pequena empresa, faturamento muito baixo, vai caindo a participação. Quando chega na beira, entre você sair do Simples Nacional e ir para o regime tributário, há um aumento. Então, são empresas que chegam a 3,4, 3,5 e param de crescer. Decidem, eu não quero sair porque não vai valer a pena e param de crescer e fecham as portas para novos consumidores. Né? O interessante é que dentro desse cálculo, quando você sai da empresa, se você é comércio, você tem que duplicar a empresa para voltar a ter o mesmo lucro. Então, você nega. Então, você está com uma empresa com 3,6 milhões para você voltar a ganhar um lucro. Era um lucro médio, eu lembro que eu estudava um lucro médio de 700 mil. Para você voltar a ter isso, você tem que duplicar a empresa. Tem que ficar de 7,2 milhões para você voltar a ter 700 mil. Existe alguma manobra, imagino que deve existir, né? Alguma manobra para dividir o faturamento em dois CNPJs, alguma coisa assim? Sim, tem vários critérios para você estar dentro do Simples Nacional. Um deles é você ser grupo de sócios, né? Então, você teria que criar laranja, você faz laranja e bota na outra empresa. Vamos manter o papo na legalidade. Nossa, isso é cultura também. Você tem que fugir. Vamos manter o papo dentro da legalidade. É dentro da legalidade, claro. Não, mas os critérios o mais utilizado é laranja. Às vezes você queria um projeto com outra pessoa e continuar a atividade empresarial. Mas aí tem que mudar um pouco. Tipo quem comprou o avião da Marinha. Como? Tipo como compraram o avião da Marinha. Pronto. Pode passar? Só você está comércio, em média você tem que duplicar a empresa para você voltar a ter o mesmo faturamento que você tem no Simples Nacional, e indústria tem que triplicar a empresa. Então, se você pensar em motivos para a desindustrialização brasileira, pode ser um deles também. Pode passar. Esse é um dos desafios da Secretaria, uma promessa do AFIP, quando ele estava no governo de São Paulo, que era criar um portal informatizado, onde você vivesse a empresa lá, toda a empresa estaria lá. Você não precisa da satisfação pública, apenas por documentos iniciais, seus pessoais, mas abertura de empresa, manutenção das obrigações acessórias tradicionais, tudo do cotidiano, você faria através do portal Simples. E a parte de contato entre licenças, né, para concluir a efetivação da empresa, corpo de bombeiro, licença de segurança, licença sanitária, licença ambiental também, obrigações com a MTR, receita, faria tudo através desse site. A promessa era que esse site iria revolucionar o Brasil. Né? Ano passado a gente tem uma média de abertura de empresa de 116 dias, um dos maiores do mundo. No Chile é uma semana, na Nova Zelândia são 2 horas, para uma empresa são 116 dias. A ideia era do portal Simples. Quando a Secretaria foi criada, foi a primeira promessa. A gente vai fazer um portal e vai estar tudo lá. Você vai abrir sua empresa em 5 dias. A promessa da Secretaria era até agosto, até agora, domingo, reduzir a média de abertura de empresa para 5 dias. O portal ainda não saiu do papel, mas talvez ela fale isso no papel. E a outra ideia era cadastro nacional único, que era também aqui um pouco tentativa de simplificação da vida empresarial. Você deixar de ter vários registros em notas diferentes, em federal, municipal, estadual, para ter apenas o CNPJ. Estaria concentrado no CNPJ e esse seria o único cadastro necessário.
tem a previsão constitucional da existência desse cadastro, só que a gente prefere fazer função social do que fazer cadastro nacional. Então, a gente lê só metade da Constituição. O e-social. O e-social é mais ambicioso que está hoje no governo. O maior projeto hoje dentro do governo federal, que é criar esse sistema de estruturação fiscal, digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então seria quase tudo que a empresa passa mensal e anual através de um documento único que seria atualizado, né? Seria um portal também, e você atualizaria aquilo que se modifica de forma periódica, o que não, eles publicariam. Então você dialogaria apenas com o social, parar de dialogar com a Receita Federal, com os entes de forma fragmentada. O social era o planejamento original para 2012, hoje está 2016. Tem o Ministério que está pulando fora, a Secretaria da Pequena Empresa demorou muito para conseguir entrar no debate, porque o debate o social existia antes dela. E uma das pautas é porque o social está se transformando num monstro muito grande. Hoje, um manual que está publicado para debate tem por mais de 200 páginas, que é a informação que você vai precisar preencher. Cada linha é uma informação nova que você precisa preencher, então é um monstro gigantesco. São 8 obrigações que vai ter inicialmente, né? Foi com base nessas obrigações que se criou o projeto, mas a ideia de que englobe qualquer nova demanda, qualquer nova obrigação que se crie dentro do governo, eles vão atrás do social. Eles têm problema com limpeza de dado, tem muito dado sujo da Receita Federal, de outros órgãos. Então, essa unificação está um pouco complicada. A Receita Federal é a principal que terminou o projeto, os outros estão querendo caminhar, mas está bem complicado. E aí vem dado de tudo, né? Vem dado desde do que é a empresa, o nome empresarial, quem são os sócios, filiais, qual a atividade econômica, qual é o produto e serviço que você desenvolve. Vem dados sociais também, de cor, quem é a mãe de todo mundo. Tem muita coisa. E aí, a essência, né, e a ideia da Secretaria que a gente falou era tirar tudo isso que servia só de formulação de política pública. Vamos aproveitar que está criando social para saber quantos negros têm uma função, quantas mulheres têm em outra, e que demandava muita coisa, que no final era só dar mais informação precisada para ele ficar fiscalizando a vida de todo mundo. E a ideia também é porque tem um módulo só único, não tem nada projetado para simplificação para empresas pequenas. Então, uma empresa pequena que só é você que trabalha nela, você teria que passar por essas 200 páginas de informação e não tem nada simplificado ainda para a meio pequena empresa. Então, esse é o maior projeto que está hoje no governo. De certa forma interessante se ele conseguisse integrar os ministérios da informação deles e que não se transformasse num negócio tão grande, tão produzido. Mas até agora as informações não estão integradas e as informações solicitadas só estão crescendo. Tem órgão ambiental querendo entrar para poder perguntar sobre dano ambiental. Está bem complicado. Essa parte de licenças. Licença é onde a empresa mais demora para conseguir a fixação. Então, hoje um gestor comercial consegue fazer em algumas horas a atividade de entrada das informações, só que para a efetivação, para você conseguir já empreender, já atuar na atividade econômica, você precisa ter todas as licenças em dia. Então, essa é uma das partes mais complicadas, principalmente licença de segurança ambiental, porque na Constituição Federal a gente tem uma Constituição que se preocupa muito com o meio ambiente, então ela fez, todo mundo pode meter o dedo na jurisdição do outro. Então o Estado pode falar sobre o município a federal fala sobre o município, se a gente tiver, então um órgão capaz do outro, um caos total. Então a segurança ambiental, a licença ambiental é mais complicada hoje para sair, está tendo a discussão também já no IBAMA há alguns anos. A ideia dele sempre é nunca reduzir competência, sempre ampliar. Então nenhum Estado quer falar que não vai fronteiriço, ele vai continuar, mesmo seja entre dois Estados, não passa por federal, qualquer forma de empreendimento eles podem chegar lá e falar. E o que estava saindo então, tudo bem, mantém tudo isso, tem discussão sobre
vamos classificar risco. Vamos tirar pelo menos aquelas empresas que não têm risco nenhum, são atividades de ambulante, serviços apenas pequenos, que não afetam o meio ambiente. Então, licenciamento ambiental tem esse passo, mas é uma construção legal que ele é de classificação de risco. E aí está dentro dos outros. Então, hoje está se trabalhando corpo de bombeiro. Todas essas três são, as duas primeiras são estaduais, né? Corpo de bombeiro, prevenção contra incêndio e risco, e sanitário é estadual também. Segurança ambiental, que todos os órgãos têm competência em algumas atividades, dependendo da região, ou dependendo do que está sendo poluído, está sendo identificado como um rio, intrafederal, que passa por dentro de uma cidade. Então, tem toda essa confluência de competências. A ideia está trabalhando a criação de diretrizes nacionais para determinar grau de risco. Você fala, tem muitos estados hoje que essa obrigação de criar grau de risco já é obrigatória a todos os estados, mas tem muitos estados que não fazem. E aí a ideia é de que o governo vai fazer, a gente vai dar a maior lista possível de atividades empreendedoras que não tem risco nenhum. E se vocês não fizerem de vocês, não tiverem um estudo local, vale a nossa até que vocês façam de vocês, respeitando a ideia de análise local, análise local. Então, criação de baixo risco, alto risco, mesma ideia, tentar tirar a maior parte das empresas da fila. Então, hoje, 95% das empresas podem ser consideradas de baixo risco. E a ideia é que o portal, quando você faça a entrada no portal e as informações, seja algo autodeclaratório. Você fala, minha atividade é essa, ninguém precisa ir na sua casa para confirmar, você está falando que ela é, então a ideia é que tudo seja um pouco autodeclaratório. Então, essas avaliações de risco, eu trabalho em atividade de risco, de baixo risco. No final, você tem sua licença para atuar de forma imediata. Um plano de redução para 5 dias ou menos é um pouco trabalhando nessa ideia. 95% das empresas conseguem pegar tudo através da internet, com autodeclaração, sem precisar de vistoria. Só as altos riscos não teriam de prédio, vistoria. Perfeito. Um pouco isso. Aí, essa é a parte de tomando crédito, né? Um pouco o outro lado. Ali criando empresa, contratando gente. E aqui é a parte de crédito, talvez não seja tão bonito nos olhos de alguns liberais. O portal Empresa Simples tem uma ideia também de criar, dentro da Secretaria, criar uma praça de negócios. Você vai tentando, é um objetivo de fazer um pouco mais de transparência, aumentar a concorrência entre empresas. Então, um município do interior de Minas Gerais, ou do Acre, poderia entrar no portal Simples Nacional e ver uma empresa pelo Brasil que oferte o produto que ele está querendo, saber o preço, ver se é aquilo mesmo. Então, passar um pouco de concorrência, um pouco criar esse ambiente para acesso do serviço público, da administração pública, para pequena empresa que quer se cadastrar, queira negociar com o Estado, e aí criar um ambiente maior, a mais de concorrência. Então, tem publicização de catálogos, a empresa vai cadastrar todos os serviços e produtos que faz, dá característica, tudo isso. Então, quando a empresa simples entra essa praça de negócios e entra o crédito direto, seria sob a autorização da empresa, o governo pode pegar os dados empresariais e passar para as entidades públicas de fomento, Banco do Brasil, Caixa do BNDES, para que elas ofertem. Então, só dando autorização, as instituições públicas iriam atrás de você e não você atrás delas. Se o Estado vai servir a gente, então ele que vem atrás de mim, eu não vou atrás dele. Banco do Brasil, Caixa do BNDES, seriam os principais, mas entraria qualquer outro banco de fomento público, caso você dê autorização para criar essas linhas de crédito. Então, isso é também dentro do portal Empresa Simples, e que ainda não saiu do papel, mas está se desenvolvendo para esse produto. Aqui é a pagamento de taxa, e tem alguns dados a mais também. No Brasil, a gente gasta 2,6 mil horas de trabalho só para preenchimento das obrigações tributárias. A média da América Latina, de países iguais, socioeconomicamente que o Brasil, a média é 376 horas, muito inferior à brasileira. Nos países com maior eficiência, Venezuela, Argentina. Então, se gasta muito tempo para preenchimento de obrigação trabalhista, pouco tempo se produzindo.
A gente está entre as 10 maiores alíquotas, as 10 maiores alíquotas significa que a gente é décimo do mundo, 34% da alíquota sobre empresa, segundo a KPMG. Essas são as principais. Além de imposto direto, que não estão dentro desse 34%, o imposto direto era tão complexo que uma empresa de auditoria internacional não conseguiu identificar todas elas, então a gente parou só em décimo, podia estar um pouco mais acima. Comparando os Estados Unidos, Japão, países desenvolvidos têm a nossa mesma média, e países que estão tentando crescer têm uma média de metade dessa, sobre a tributação sobre empresas. Esse é outro que impacta bastante na atividade empreendedora, é o chamado de substituição tributária. É uma obrigação prevista na Constituição Federal, um instrumento previsto na Constituição Federal. Não sei se todos sabem como funciona a substituição tributária. Ela é uma forma de simplificar como o Estado vai cobrar você determinados impostos, o ICMS principalmente, né? O ICMS, que é a circulação de mercadoria e serviço. Então, em vez de ela fiscalizar cada momento que a mercadoria ou serviço circula, passa de uma empresa para outra, vamos fazer isso, vou concentrar apenas em você, e vou fazer um cálculo médio, dependendo do serviço, do mercado. Eu tenho uma presunção de, passa indústria, atacado, varejo, consumidor, então faço 4 vezes, dá a substituição tributária, paga a primeira pessoa. Então, em geral, se puxa para o primeiro paga a substituição tributária dos terceiros, da linha continuada, e a carga toda sobre a primeira pessoa. Então, se você pensar em alguma indústria, principalmente uma pequena empresa, que vai entrar nesse ciclo, que está querendo entrar nesse ciclo, ela não tem capital, ela está criando mercado agora, está criando cliente agora, está gastando agora, compra tudo, ela ainda tem que pagar pela substituição tributária das outras empresas que vão trabalhar na linha. Então, é uma das coisas que mata a empresa do tempo nacional, que a sua substituição tributária não está dentro daquele grupo de impostos unificados. São barreiras de entrada. Mais uma barreira de entrada. Esse hoje, depois da aprovação da ideia da universalização, é a principal pauta hoje para uma pequena empresa, as grandes CNI, o Fórum de Pequena Empresa Brasileiro, a SEBRAE, tentativa de eliminação da substituição tributária para a Simples Nacional, para as empresas que estão pagando pequena empresa. Hoje é uma das partes que mais afetam a vida empresarial. Há um ranking que saiu do CNI há algum tempo atrás, um ranking sobre impostos estaduais, que mostram que tem estados que realmente se preocupam com Simples Nacional, são principalmente os estados do Sul, onde há uma compensação sobre a substituição tributária. Eles, sabendo que a substituição tributária vai entrar no lucro, principalmente se ele negociar com o Estado que a cobra, eles retiram outros tributos dentro do Simples e reduzem ele e passam. Então, se você tentar entender um pouco também do porquê que o Nordeste é tão pobre, porquê que o Sul é tão rico, é só olhar a tributação sobre pequena empresa, ver tributos estaduais. No Nordeste se cobra muita tributação sobre empresa pequena, qualquer que for, e chega a cobrar 3 vezes, 4 vezes mais do que estados do Sul. E a substituição tributária é uma das causas dela. Que é outro ranking que a gente lidera. Imposto sobre o trabalho. O Brasil está em primeiro lugar, com 57, então o salário que você deveria estar recebendo é mais do que o dobro por mês. Metade dele é a empresa, mais da metade dele é a empresa que tem que pagar para o Estado. E comparativamente igual, a gente cobra mais do que país desenvolvido. Nem todos, né? Países desenvolvidos que não cobram nada sobre tributação sobre impostos, quase nada. Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, não citada, tem 5,44%. Então, o médio do BRIC, se a gente for comparar, a gente cobra mais que o dobro. Quem puxa lá para baixo é a Índia, que é em torno de 2%, a área está 3,67%, e a média global ainda é inferior ao do BRIC. Então, mais um empecilho para a atividade empreendedora no Brasil. Isso é internacional, também de expressão do mercado de empresa, um regime simplificado de exportação, que pegaria a aduana também, portos, e essa também é uma pauta que está dentro, ainda está sendo discutida, como vai funcionar tudo isso.
E tem uma isenção de imposto de importação. Tem isenção de imposto de importação e a exclusão da receita. A exclusão da receita é recomendada. Então, o que seria a micro e pequena empresa? A pequena empresa, você está tendo tanto do CIN, seria 3,6 milhões, mas 3,6 milhões que você exportasse. Então, você poderia dobrar a sua empresa utilizando a exportação a seu favor. É um pouco interessante, a ideia ainda está sendo dialogada para fazer essa possibilidade de exclusão do critério de enquadramento. Então, você poderia duplicar, incentivar o comércio exterior, incentivar a produção, inovação. Essa convenção apostille é muito interessante. A convenção de 1962, uma das convenções da parte da Convenção de Viena, foi elaborada junto das convenções em Haia, na época das convenções de Viena, entre os anos 60 e 70, e está até hoje no Ministério das Relações Exteriores. Em 2012, o Congresso Nacional chegou a expedir uma nota direcionada ao Ministério das Relações Exteriores para que a ratificasse quanto antes, assinasse, né? Depois de passar o processo de ratificação, assinasse quanto antes, porque é emergencial. A ideia é de que todo documento público seja expedido por um órgão público. Mais de 150 países fazem parte, o único que não faz parte da América Latina é o Brasil, da América do Sul é o Brasil, é a Convenção Apostille. A ideia, como é que trata? Eles têm como se fosse um selo, nos anos 60, 70, era um selo que se dava junto a qualquer documento público que fosse de algum órgão público, da administração pública. Então, ao redor do mundo, todo lugar, menos aqui, você vinha sempre com um selinho a mais, te autorizava. Se você falasse, esse documento é para utilização no exterior, eles já colocavam um outro selo e você podia utilizar em qualquer outro lugar sem precisar de mais nada. Então, harmonizado. No Brasil a gente não tem. Então, no Brasil você precisa ir numa embaixada, você precisa ir no consulado, você precisa ir no consulado exterior para conseguir fazer qualquer documentação, para trazer qualquer documentação, levar qualquer documentação. Aqui, o interessante é que não afeta só, apesar de ser documentos públicos, afeta profundamente a atividade econômica. Por exemplo, cartórios poderiam utilizar também esse selo, né, esse selo que iria junto do documento. A Secretaria de Pequena Empresa a gente fez uma nota direcionada ao Ministério das Relações Exteriores para que acelerasse um pouco isso. No Brasil, o Brasil só tem uma repartição na Rússia, por exemplo. Então, a Rússia gigante, se você negociava com lá, você tinha que ir até São Petersburgo para conseguir a legalização dos documentos emitidos pelo governo, pela administração pública brasileira. Então, é uma convenção simples, básica, basta uma assinatura, e até hoje a gente sabe quais são os interesses cartonais, interesses de grupos próprios. Essa convenção ainda não foi para frente, então o próprio Congresso Nacional já se manifestou a favor, só que o lobby interno dentro do MRE ainda não fez isso caminhar. Tudo isso sendo gravado, né? Então, está saindo por aí. Você pode editar algumas partes depois? Não, não faz. Então tá bom. Eu estou seguindo um pouco aqui porque são vários temas que eu fico colando para trazer um pouco o que está sendo debatido. A ideia é que depois, no final, também a gente esteja, se vocês quiserem fazer perguntas sobre qualquer desses temas, o que a gente pode trabalhar, o que pode fazer, se pensar, se vocês chegarem com alguma ideia, alguma solução, a gente não trabalha mais no governo federal, estou apoiando o Lobos. O Lobos está criando um grupo de pressão, que eu acho que o Breno vai falar aqui depois. A ideia é trazer pauta para a gente e a gente levar para eles. Alguma dessas aqui a gente vai importar. Se provavelmente se tiver alguma ideia, seria legal também compartilhar, a gente debater um pouco. A limitação de aplicação de multa, por não cumprimento de obrigação acessória. Então, aqui é a tentativa de reduzir o impacto sobre o custo empresarial e obrigações que são prestadas à administração pública. Isso aqui é para mim, pequenas empresas também, está dentro da lei complementar que foi aprovada agora em agosto. Portar empresas simples, aqui novamente, aqui é a ideia de insolvência, fechamento de empresa. É outro problema grande que a gente tem, nunca se fecha empresa no Brasil, demora o dobro de tempo para se fechar a empresa do que se abrir uma empresa atualmente. Então, a ideia é ter um procedimento de baixa imediata, que você apenas indicasse então os livros obrigatórios, né, os livros contábeis, fiscais,
e ponto final, daí para frente apenas a administração pública se recorreria caso não encontrasse algo, caso visse que tinha alguma irregularidade, e ela dialogaria entre si para pedir para a própria empresa alguns documentos que já deveriam ter sido entregues, que era competência deles estarem supervisionando e fiscalizando. Então, fechamento de empresa é uma competência do órgão público que está administrando se a atividade é para regular a vida empresarial, não tem que demorar tanto. Então, esses foram os principais temas. Então, desde a abertura de empresa, a gente tem problema, pré-pagamento de tributos, taxa, contratação do servidor, obtenção de licenças. Talvez falar um pouquinho mais de licença. A gente tem a licença sanitária, segurança e ambiental. Essa segurança a gente avançou, se criou um documento elaborado pela Secretaria da Minha Pequena Empresa com alguns corpos de bombeiro de alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estavam dentro desse grupo de debate. E esse documento não é auto-aplicável, né? A regulação é estadual, o governo federal não pode ingerir sobre competência do Estado. A ideia foi criar um documento harmônico que os estados se aproximassem um pouco mais dessa regulação. Então vai ser autodeclaratório. Então, se você for ambulante, se for qualquer coisa assim, uma atividade que não produza risco, você não trabalha com químico, não trabalha com produto explosivo, por ali só a declaração vale. Então, e aí daí para frente, por exemplo, se você trabalha com garagem, você tinha que declarar que não tem nenhuma atividade econômica sendo feita na garagem. Se você tem mais de 2.000, um espaço de 2.000 metros quadrados, você tem que falar que tinha tantos extintores. Então, a vida de uma empresa hoje é muito complicada. Tem todas essas licenças que tem que cumprir e não é fácil. Acho que agora são grandes obstáculos. Então, o grande obstáculo no Brasil hoje, número excessivo de leis. A maior parte de alta complexidade. A ideia da reforma tributária é uma parte principal. Foi o professor Domingos, não foi, que publicou o livro com todas as normas tributárias nacionais, que tinha 1,90 m de altura? Não, foi. Mas ele trouxe para Brasília. Ele trouxe para Brasília e deixou lá no Gramado. Tinha 1,90 m de altura, 2 metros de largura, pesava 8 toneladas. A impressão das que estão em vigor e já estava desatualizado, né? A gente tem uma média de 30 normas sendo publicadas por dia de matéria tributária. Outro problema é a adesão de governo estadual e prefeitura nos procedimentos eletrônicos unificados, na ideia de se abrir a empresa toda através da internet, você precisa harmonizar com os estados e as prefeituras. Então, tem uma campanha de publicação de trazer essa prefeitura para esse mesmo ideário. Esse ranking estadual serviu muito para bater com alguns estados do Nordeste e do Norte, principalmente, que quase não fazem nada disso. Tirando alguns poucos estados, o estado de Alagoas é um estado de excelência hoje na abertura de empresa. A empresa média lá é 1 semana. Tem outros estados que já caminharam bastante, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado do Sul, com quase todos bem. Que abre empresa em menos de 20 dias, em média, de outros estados que demoram muito mais. No Sul a média é 20 dias? Tá nessa parte. Então o resto do Brasil deve ser beirar 200 dias. Isso. São Paulo é 50 e outros dias, Rio de Janeiro também, mas daí para o Nordeste, eles colocam quase um ano para abrir uma empresa por lá. Aqui no DF a média era de 60 e poucos dias até ano passado, aí reduziu um pouco esse ano, porque eles entraram no a Junta Comercial do DF fez acordo com a Secretaria da Pequena Empresa para entrar em um portal, que era um portal modelo. Ele tem um portal modelo desse simples, que só atua o governo federal e DF, que é esse que fica no teu município, então a gente só precisa já olhar a luz aqui, então foi para o governo, aí caiu bastante as datas também. Tem polos pequenos também de municípios que conseguem abrir em horas no Brasil, só que outros municípios demoram anos. Um pouco. Então, esses são os nossos grandes obstáculos. A ideia de trabalhar com muita lei sendo publicada, sendo trabalhado todo mundo querendo criar algo novo, querendo melhorar ou tomar um pouco mais de dinheiro, criar mais direito para trabalhistas, mais obrigações. A ideia de harmonizar tudo isso em um país do tamanho do Brasil, com 5 municípios,
Essa outra parte é a parte bem complexa também, que é uma subida de empresas, que é a migração de um tributário para outro, que a gente comentou, que é o salto que elas dão, não viabiliza qualquer manutenção, né? Você elimina todo o lucro da empresa, então você não incentiva a empresa a continuar crescendo. No Brasil fecha uma porta. Aquele gráfico que você mencionou de morte súbita, você não tem ideia não? Não, a gente De tinha... migração do regime. É porque eu ia conseguir. Eu mandei um e-mail para um amigo lá da Secretaria de Empresa, porque eles fizeram um edital para receber proposta do Brasil sobre simplificação. Então eram artigos que foram publicados e não foram publicados, foram enviados, mas não foram publicados. Então a gente tinha acesso, e aí quando eu saí eu não copiei, eu fiquei sem eles. Então tinham vários desses grupos que tinham esses rankings, só que eu vou tentar conseguir, eu acho que já deve estar publicado, eu coloco no grupo do esses rankings. O ranking desse movimento empresarial é muito legal, tem essa simulação das 3 empresas, né? Serviço, comércio, indústria, toda a ordem. E aí manutenção, como é que você, quanto tem em cada faixa, né, do Simples Nacional, é bem interessante. E o ranking estadual também vou colocar no bolso. Então, aí as ideias, esses 3 são os problemas atuais, que são os que mais impactam hoje o diálogo, né, sobre pequena empresa. Tem alguns outros, só que os outros não são tão... Acho que não. É a reforma fiscal, o primeiro passo, para a integração da cadeia produtiva global. E esse outro passo acho que não vai ser feito pelo Estado, vai ser feito por grupos como esse, que é a eliminação da cultura estatista, né, de mudança dessa ideologia que é propagada por meio acadêmico, meio político, tudo isso, e pensar que o Estado tem que fazer tudo, e de que a empresa, o empreendedor é sempre negativo, é sempre explorador, né? Ele não investe no social, tudo isso. Então a gente precisa controlar cada momento da vida dele, precisa saber se ele está pagando 13º, se ele está pagando assistência de saúde, FGTS, e respondendo uma classe. Muito obrigado.